Olá, bem-vindos ao canal. Eu sou a Marley e hoje vou partilhar com vocês algumas plantas que eu escolhi para os meus cantinhos mais sombrios. E quando eu falo de cantinhos sombrios, são mesmo sombrinhos a sério. Algumas plantas chegam a estar afastadas 3 metros da linha de luz. Curiosos? Bora lá! E começo aqui pela trança de cigana, uma suculenta, um senécio, que é muito bonita quando exposta nas condições ideais, que a meu ver, no meu cultivo são de sombra. Ela, Deus que veio para aqui, ela está a agradecer imenso. A mãe estava numa exposição mais ensolarada que esta e o crescimento ficou muito inferior e a folhagem também não ficou tão bonita, a da mãe. E esta aqui está a agradecer lindamente este cantinho. Principalmente se a compararmos aqui com a mãe, sim, aquela é filha desta, que agora até está muito melhor, mas que tem estado num local onde recebia algum sol, não muito, mas que mesmo assim retraiu-se muito. Neste momento coloquei-a também neste canto e que também não recebe hora de sol absolutamente nenhuma e já está com outro aspecto. No entanto, é mãe da outra. Está muito mais atrasada. E outras no meu cultivo que gostam muito de sombra são as peperômias. Esta aqui também não recebe sol direto, apesar de ter um bocadinho mais de claridade do sol nascente, não chega a receber sol direto devido à planta que a envolve e devido ao muro. Esta é outra peperômia, que já recebe um bocadinho mais que aquela, mas como também é matizada, não diria bem. Pronto, tem aqui umas tonalidadezinhas verdes mais claras, mas que são todas muito constantes. Não sei bem se posso considerá-la matizada. E que também se dá aqui maravilhosamente bem. Além de estar num local que não recebe sol direto, ainda tem também aqui a folhagem aqui desta planta que lhe retira alguma luz direta até mesmo. E também se dá maravilhosamente bem. Uma boa comprovação de que a peperômia gosta mesmo de sombra é esta aqui, que é semelhante à outra, contudo recebe alguma luz solar, não tanto assim, mais ao fim do dia, e no entanto está aqui com este aspecto assim amarelado, assim muito mais vigorosa, vá. E à semelhança das outras peperômias, tenho aqui também esta, que recebe um bocadinho de luz solar direta ao fim do dia, depois das 17 horas. Isto agora nesta altura do ano, que estamos no verão. E também está assim muito bonita, sem grande intensidade de luz. Contudo, se ela estivesse completamente à sombra, que já tive nesse cultivo, esta não, mas a mãe, ela estaria maravilhosa. Da mesma forma. E esta é a mãe da que eu referi há pouco. Ela neste momento está a ser cultivada em meio termo. Recebe alguma exposição solar até às 2 da tarde, mais ou menos. E tem um aspecto muito mais amarelado que a outra. Ela dá-se muito melhor à sombra, sem comparação. Mas eu fiz assim um meio termo por causa também de dar alguma oportunidade a esta Crassula parvicepala. Creio que é assim que se chama. Espero não me ter enganado. Mas eu depois vou separá-las e vou continuar a cultivar então esta em ambiente de sombra, porque realmente ela fica muito mais bonita. Assim amarelada nem gosto assim tanto. Mas posso dizer que é uma planta que, se vocês tiverem, na minha experiência, ela é intolerante ao frio. Mesmo que, quando há aquelas alturas de geada, mesmo que ela não receba geada,
Ela sofre imenso. Aliás, a mãe desta, que já desapareceu, foi para o céu das suculentas, ela não aguentou uma noite mais fria e nem sequer estava exposta à geada, estava num telheiro. Mas foi-se. Portanto, se vocês tiverem, tenham cuidado com o frio porque ela é muito sensível. E os ripsalis são outras das plantas que apreciam imensa sombra. Até são capazes de suportar algum sol, mas nunca vão ter um verde assim muito chamativo, nem uma folhagem, não é bem folhagem, é estes pequenos caules tão verdes, tão abrilhantados, diria eu. E eu aqui estou a tentar, isto é tão sombrio que até a luz para filmar não se torna assim muito boa. Pronto, talvez daqui eu consiga mostrar um bocadinho mais. Este é uma espécie de ripsalis e tenho outros por aí. Tenho estes que estão aqui no mesmo cantinho que a trança de cigano e que estão muito bem, mas estes aqui até precisam um bocadinho de manutenção, de repor a terra e etc. Tem aqui uns raminhos já secos que precisam de ser removidos. E mais água. Este aqui também recebe sol, apesar de lá em cima, pronto, também não recebe assim sol nenhum, apesar de ter mais claridade. Este ripsalis já recebe muito mais sol, apesar de tudo continua bonito, mas está assim bastante mais amarelado também, não recebe um sol tão intenso porque está protegido aqui de certa forma pelos ramos do limoeiro, principalmente nas horas de maior calor, porque agora este sol que está a receber é o sol das 5 da tarde, 17 horas, e não é um sol tão agressivo, contudo está mais amarelo logo à partida. E também ao lado da minha trança de cigano tenho aqui este ripsalis, creio que é um ripsalis horrida. Outro que agradeceu bastante aqui o local, porque eu tinha a mãe dele, que eu já vou mostrar ali à frente, num local com mais sol e a planta estava ali há anos e anos, nem ia nem vinha. E este aqui está a ficar com esta, assim, frondoso como se vê e brilhante, e eu acho que ele está a agradecer imenso o local. Aqui ao lado também tenho aqui um Anacampzeros, que o mesmo digo, não tem tanta cor como se estivesse ao sol, mas em contrapartida a folha está assim muito brilhante e muito bonita. Outro que gosto imenso do local. E o que eu falei há pouco é este aqui, este ano até está mais bonito porque aqui o meu citrino cresceu e ele já recebe um bocadinho mais de sombra. Então, até por aí, ele agradeceu também. Mas já tem imensos anos este e não estava assim com muita vontade de andar para a frente. Agora sim, já estou mais feliz com ele. Mas mesmo assim nota-se diferença do que está ali atrás. Está muito menos verde, muito menos viçoso. Há pouquinho falei no ripsalis horrida e à semelhança desse, todos os ripsalis se dão muito bem à sombra. E este aqui é outro exemplo que está num ambiente muito sombreado. Ele até estava assim um bocadinho meio murcho. Vou cortar aqui um bocadinho. Estava um bocadinho meio murcho e desde que eu passei para aqui ele está a recuperar. E até está pleno de fruto. E aqui ao lado da minha trança de cigana tenho um colar de melancia, que desde que passou para cá está a crescer bastante bem, principalmente em comprimento, pois claro, se tem um bocadinho mais de sombreamento vai ter uma tendência um bocadinho mais destiolada, mas contudo é uma planta que se adapta perfeitamente aqui bem a este cantinho e a meu ver está bastante bonita. Contudo, se a compararmos aqui a este colar que está aqui exposto numa situação num ambiente um bocadinho mais solar, eu diria que este até está mais bonito. As bolinhas têm aqui
esta coloração aqui, ela avermelhada, arroxeada, que eu diria até que se calhar é isto que dá o nome aqui a este colar, que é uma tonalidade assim, bem melancia. Este aqui não está assim muito avançado, ele não está assim tão exposto à claridade quanto isso, ele apenas está um bocadinho, recebe um raio solar diretos numa determinada hora e mesmo assim protegido aqui por estes galhos deste arbusto. Ao contrário daquele, este já está a florescer, contudo aquele cresce mais em comprimento, pois porque tem muito pouca luz, e este está mais encurtado. Este é a mãe daquele, este é o principal. Apesar de estar mais curto, ele também sofre mais agressões, porque aqui está mais exposto a ventos, às aves, e há sempre assim alguns estragos. À semelhança do colar de melancia, os outros colares, os seus parentes, o colar de azeitona e o colar de pérolas também se adaptam perfeitamente à sombra. Aliás, estes dois são muito semelhantes, principalmente no cultivo e também no formato, é claro, porque um tem a bolinha mais alongada e outro tem a mais redondinha e, aliás, pelo próprio nome comum, isso nota-se. Este aqui deve ser apetecível às aves, porque desaparecem-lhe assim as bolinhas. Aliás, vê-se estes troncos desnudos e vê-se ali outros nas pontas cortados. Eu acredito que sejam aves, nunca vi, mas pronto. São duas plantinhas que se adaptam perfeitamente à sombra. As joias. As joias são plantas que se dão mesmo muito bem à sombra. Isto são plantas escolhidas quando temos um ambiente muito sombreado, metemos uma oia e o assunto está resolvido. Dão-se bem à sombra, dão-se bem com pouca água. Se as esquecermos, elas não vão ficar tão bonitas, mas não vão ficar assim tão sofridas quanto isso. E o próprio substrato, a meu ver, na minha opinião, também não é uma exigência assim muito, desde que não estejam encharcadas, é certo. Também não são de muitas necessidades, fertilização, de nada dessas coisas. São plantas muito resistentes. Esta é outra das joias que tenho. Eu chamo-lhe a oia arranhiço, mas ela tem outro nome, como é evidente. E também se dá muito bem à sombra. Esta é muito mais sensível ao frio. A mãe desta já me morreu porque recebeu um bocadinho mais de frio que o normal. E estava guardada, estava resguardada, mas na rua. Portanto, esta de inverno eu gosto de meter para dentro porque no meu cultivo ela é muito sensível ao frio. Mas é muito bonita. Esta está pequena, mas a mãe tinha assim estes pendentes todos a cair, a lembrar mesmo assim, pronto, nem sei, uns arranhiços por aí abaixo, muito bonita. E agora vou falar de uma oia que nem era para falar dela. A oia coração. E não era para falar dela porque ela está para aqui esquecida, talvez há cerca, pelo menos de 3 anos. Comprei esta filhinha naqueles vasinhos assim muito bonitinhos, muito giros, na expectativa de acontecer alguma coisa. Durante este tempo nunca aconteceu nada. E agora há pouco tempo, olhem só, uma arrebentação nova. Fiquei tão feliz. E outra que no meu cultivo agradece muito a sombra é a rosinha de sol. Já tenho esta planta há imensos anos e ela anda sempre de um lado para o outro e sempre amarelada e sempre com um aspecto muito tramado. E agora decidi a meter aqui num local completamente sombreado, onde a luz é completamente filtrada por esta árvore feijoa, e ela está aqui neste verde intenso e pela primeira vez temos planta e floresce na mesma, mesmo com um sombreamento tão forte. Até a rosinha de sol variegata agradeceu um bocadinho mais sombreamento, apesar desta receber mais luz que a outra. Ela recebe apenas luz filtrada por esta lima
e as folhas parece que até se vêem crescer. Esta é novinha, comprei há pouco e já cá floriu e eu acho que ela está a gostar aqui muito deste local. E claro, se falo de sombreamento, eu tenho que falar das bromélias, porque as bromélias são outras das plantinhas que também se dão bem no sombreamento. Umas mais, outras menos, mas regra geral apreciam sempre um ambiente assim mais sombrio. Há delas que gostam assim de uma situação solar mais intensa, mas mesmo assim eu acho que ficam quase todas mais bonitas se não receberem demasiado sol. Tenho aqui estas bromélias que recebem aqui uma exposição solar muito mais intensa e elas estão assim, com estas características, não estão assim muito agradadas, mas eu vou retirá-las porque aqui esta árvore não dá tanta sombra como o que eu esperava e tem poucas folhas, parte das vezes, talvez o vaso também seja pequeno e ela precisasse de mais alimento, mas o que é certo é que as plantinhas que ficam assim no meio da sua folhagem não ficam assim tão protegidas. O coração emaranhado também se me tem dado muito bem à sombra. Também não tem, ele aqui no tronco deste araçá quase que não recebe luz direta, sol direto, luz recebe bastante. E fica muito mais bonito quando não é cultivado ao sol direto, como eu já tive. Fica assim muito avermelhado, muito xoxo. E aqui acho que... Mas tenho ali outro que ainda está em situação de mais sombreamento que este e que também está muito bem. O outro coração emaranhado que eu falava é este aqui. Este aqui quase que não recebe luz. Recebe assim alguns raios de sol, assim muito poucos, filtrados aqui pela folha, mas muito pouco, porque esta planta está muito frondosa, esta gifleira. E ela recebe mesmo muito pouca luz. E eu gosto imenso de a ver assim com este tipo de cultivo. E aqui tenho um coração emaranhado que já recebe assim bastante mais sol. Não total, mas é capaz de receber sol até essas 2 da tarde, talvez. E fica assim um bocadinho mais opaco. As orquídeas são outras das plantas que se adaptam muito bem à sombra. Pelo menos no meu cultivo, funciona muito melhor num ambiente sombrio do que nos ambientes ensolarados. Mas isso acho que é, de certa forma, óbvio, porque elas, no ambiente natural delas, elas crescem nas copas das árvores, em ambientes bastante sombrios, no meio das folhagens, e não seria de esperar outra coisa. E se falarmos de plantas de grande porte, eu também posso referir o Ficus benjamina, que é um ficus na natureza, eu nunca ouvi. Nem sei se há aqui no nosso clima em Portugal, mas ouço falar, pelo menos no Brasil, que há plantas destas enormes e que destroem calçadas, não sei. Esta está contida num pequeno vaso e também está num ambiente assim bastante sombrio. E está-se a adaptar também muito bem. Podem ver aqui, eu vou apontar ali, estão a ver a luz. Está a uns 3 metros. E ele está aqui, muito brilhante, muito bonitão, mesmo muito vaidoso. Esta gefleira também se adapta, também se está a adaptar bem, apesar de estar aqui assim meio esguia, mas eu também lhe tenho dado assim uns cortes. Mas como é uma planta variegata, precisa de mais luz, supostamente, então eu meti à frente do ficus, mas também não recebe assim tanto sol. Quem não se queixa de toda a sombra são os fetos.
fetos em Portugal, creio que no Brasil que lhes chamam samambaias. Eu tenho este exemplar aqui há imensos anos, metidos sempre na mesma base, e ele está assim todo lindão, com muita sombra mesmo, e está sempre feliz da vida. Este é aquele que dá assim filhotinhos assim na rama, agora não tem muitos. Aqui já se nota qualquer coisa. E pronto, é um feto mais tradicional que deu uma senhora, e já idosa, e eu guardo com muito carinho e não o tenho visto por aí. Um feto assim muito familiar. E falando de fetos, aqui há a Venca também, que também gosta muito de sombra. Esta aqui até tem aqui este arame, porque tinha este vaso pendurado. Acontece que ela não se estava a dar bem no sítio onde eu tinha, metia para aqui e ela começou imediatamente a recuperar. Portanto, está comprovado, esta gosta mesmo de sombra. Isto é certo. Esta aqui também está bonitinha, está assim amarelada porque tem passado alguma sede, uma pequena falha, e elas ficam logo assim. Isso é uma desvantagem destas plantas, é que não suportam um descuido de água. A planta dólar é outra das plantas que se dá perfeitamente bem à sombra. Aliás, ela prefere sombra, pelo menos no meu cultivo. Esta aqui está assim com estas partes assim meio amareladas, porque eu tive-a noutra situação, estava exposta ao sol e ela estava assim meio sofrida. Mas nota-se que desde que eu a passei para aqui, que ela está a ficar assim muito mais viçosa. E eu tenho muito zelo por esta planta, porque eu tive imensas dificuldades em arranjá-la. É uma planta extremamente vulgar, que se via por aí nas casas das avós, mas que eu nem nunca a via à venda. Então, assim que eu arranjei estas pontinhas, creio que foi há cerca de 2 anos, tenho um apreço muito especial. E como se pode ver por esta aqui, este exemplar que me recebe assim ainda um bocado de sol jeitoso, porque ela, apesar de estar com alguma proteção desta feijoa, ela assim a meio da tarde, ela recebe assim o sol direto, e depois está aqui encostada ao muro e recebe também calor do muro, e ela está assim um bocado, pronto, murcha, meio apagada. Ela murcha não está, eu rego, tenho cuidado, porque, como eu disse, é uma planta que eu tenho bastante apreço, mas nota-se bem a diferença de uma planta exposta ao sol para a que não está, e eu gosto muito mais da que está exposta à sombra, porque tem aquele ar mais brilhante, as folhas mais lustrosas, e eu prefiro mesmo. E claro, quando falamos de plantas de sombra, não se podemos esquecer das hérnias, porque são plantas que ficam assim verdinhas e bonitinhas. Ela agora está torcida para o lado de lá, porque eu virei o vaso, mas pronto, acho que estraguei um bocado o visual. Vamos lá virá-lo outra vez. E são plantas que se dão perfeitamente à sombra, e só na sombra é que elas adquirem esta tonalidade assim mais verdinha. Aliás, tenho uma ali em cima que estava praticamente moribunda, e eu peguei e meti ali em cima, que ela não recebe quase luz nenhuma. E ela fica assim, com este aspecto assim um bocadinho tipo estiolado, mas que eu acho que lhe fica até muito bem. E recuperou e está verdinha, e ela aqui recebe mesmo muito pouca luz. Ver se eu consigo apontar ali, aquela árvore ali à frente rouba-lhe quase tudo. E ela aqui recebe muito pouco, mas tem-se desenvolvido bastante. E pronto, finaliza assim o meu vídeo. Espero que tenham gostado deste momentinho. Mostrei-vos algumas plantas que tenho o hábito de cultivar à sombra e que se adaptam muito bem no meu cultivo. Mostrei-vos uma parte delas, outras ficará para uma próxima. Adeusinho, até à próxima. Beijinhos!